Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabrício Nogueira. Eu sou especialista em ser humano, em comportamentos, em transtornos e eu quero partilhar muitos conhecimentos aqui com você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita, se inscreve, curte aí os meus vídeos, porque nesse agora eu vou falar sobre depressão, sintomas da depressão e principais sinais de que algo está errado. Então, sem sombra de dúvida, a depressão é um processo dentro de nós em que algumas coisas não estão bem. É uma falta de energia, uma falta de motivação, ok? E eu já vou falar exatamente do primeiro sintoma da depressão, a falta de vontade. Falta de vontade significa o quê, Fabrício? A gente não percebe uma falta de energia. Mas por que o meu corpo entra num estado de falta de energia? Gente, nós precisamos entender que o corpo, ele é especialista em nos defender. E ele nos defende de três formas. Ele nos leva para a luta, ele nos leva para a fuga e ele nos leva para a paralisia, ok? Lutar é enfrentar, é ir em frente, ok? É movimentar, é trabalhar, é agir, né? Isso tudo dentro de uma dinâmica de equilíbrio, mas sempre indo para frente. É a saúde dentro de nós. Agora, quando a gente começa a perceber que a gente não consegue mais lutar, porque de repente, sei lá, o inimigo é mais forte do que nós, a gente começa a fugir. Ok? Então, a gente foge. E essa fuga muitas vezes está ligada ao que? A preguiça, procrastinação. A depressão pode ser um quadro de fuga. Ok? E qual é o processo da fuga? O processo da fuga é um processo em que eu não me sinto capaz de lutar. Então vai descer energia? Vai abaixar a energia, mas de repente eu não consigo nem lutar e nem consigo fugir. Então quando eu não consigo lutar e não consigo fugir, é ali que começa o processo de paralisar. Aí sim, aí eu tenho um déficit energético, ou seja, eu não tenho mais energia para nada, não tenho mais disposição para nada, não tenho mais vontade para nada, né? Sinto aquela falta de motivação que não tem explicação, aquele vazio, aquela sensação de falta de foco, falta de sentido na vida. Tudo isso está ligado a um processo interno de sentir-se incapaz de lutar e de fugir, né? Eu posso fazer um outro vídeo, um outro momento em que eu vou explicar a depressão. Então fica sempre antenado aí no meu canal sobre tudo isso. Inclusive eu tenho alguma coisa falando sobre depressão aí nos vídeos anteriores. Mas alguns sintomas então são essa perda de energia, essa perda de motivação, essa falta de vontade, falta de foco. A pessoa depressiva, ela está exatamente fora de foco, porque ela não se sente capaz. Onde ela talvez coloque o foco, ela se sentiu atacada, ela se sentiu incompetente, ela se sentiu insuficiente, ela se sentiu impotente, com a sensação de não dar conta. Então, algumas estruturas dentro do universo energético dela, das sensações, talvez vinculadas a traumas ligados à mãe, traumas ligados a pai, ou até sintomas hereditários daquilo que eu já senti que eu recebi dela, podem me ligar, né, e me levar a todo esse fenômeno. Então a falta de energia vai me levar também ao quê? Ao isolamento. Sim, geralmente pessoas depressivas são tendenciosas ao isolamento, ao vazio, à descrença, né, de não conseguir acreditar. Por quê, gente? Porque já não tem mais a energia da luta, então ela começa a fugir e perder a fé em tudo. Fabrício, é mental ou é corporal? Gente, vai por mim, é corporal, ok? Corporal que eu quero dizer ligado a todo ser humano, mas sobretudo há tantas coisas que aconteceram na minha vida que me deixaram pesado, que me deixaram travado, que me deixaram bloqueado. Tem muita gente por aí bloqueada por causa das inúmeras situações da vida que a machucaram e ela não percebe isso porque ela acha que o passado dela não interfere sobre o seu futuro, sobre o seu presente. Interfere sim, tá bom?
Por isso, ela tantas vezes não consegue o quê? Enxergar caminhos, enxergar soluções. Em geral, o depressivo, ele vai ter esse comportamento, ele não consegue enxergar soluções. E junto com isso, vem aquela sensação de tristeza, aquela sensação horrível de baixa autoestima, de autodesvalorização, de autodesmerecimento, né? Eu não me sinto apto a viver, eu não sou bom o suficiente. E vai começando, né? Vão começando a vir sensações de que eu não mereço estar aqui. Por isso que algumas vezes vem alguns pensamentos de acabar com tudo. Pensamentos muitas vezes suicidas, porque a energia fica tão baixa que o corpo começa a se encaminhar para um autodesligamento. Pessoas que precisam de ajuda, ok? Isso sem falar, gente, na angústia. É muito ruim, angústia é muito ruim. E angústia está muito atrelado a isso, a se sentir confinado, a se sentir pressionado, a se sentir acuado, atacado. Pode estar ligado a algumas sensações de injustiça, muitas incompreensões, muitos ataques. Tem muito a ver com o ambiente familiar. Por sinal, é muito curioso, porque geralmente as pessoas que mais querem tirar um jovem, uma criança, um adulto de um processo depressivo são os pais. São as pessoas que mais o amam, mas na cabeça dela são as pessoas mais complexas dentro desse processo. Ok? São as pessoas que mais geram sofrimentos para ela. Então é um conflito, é um paradoxo o tempo inteiro. E é exatamente esse paradoxo de não saber o que fazer, em quem eu confio, em quem eu não confio, quem me ataca, quem me ajuda, que vai fazendo com que se perca o foco, se perca a energia e vai zerando a pessoa. Ok? Alguns sintomas da depressão são esses e são sinais que de fato alguma coisa está errada e precisa isso aí ser alterado. Fabrício, tem soluções para isso? Com certeza, porque afinal de contas, sendo um processo energético, sendo um processo que está presente dentro de nós, é possível nós alterarmos isso dentro do universo interior da pessoa, tá bom? Então, espero que tenham gostado. A gente se encontra no nosso próximo vídeo, ok? Curte aí bem bonitinho, compartilha com quantas pessoas você quiser, caso tudo isso tenha te ajudado de uma forma ou de outra, tá bom? Um abraço.